Boa noite, gente. Até a prefeita Neidinha tá aqui nessa live. Essa live bomba mesmo, viu? Já vou... as meninas da Libras já entraram. Vão me mandando aí solicitação, meninas, de entrada. Eu ainda não vi vocês aqui. Boa noite. Boa noite. Já tá me ouvindo, Petros? Tô sim, ficou meio muito Ótimo. perto aqui pra mim. Pronto, mas tá bom assim. Pronto. Eu Maravilha. tô muito Petros, colado eu na vou tela. só Mas sem problema. Eu vou só chamar aqui as meninas da Libras, tá? Eu ainda não vi a solicitação delas aqui, gente, porque essa live é muito chique, né? Afinal de contas, é a live com o piauiense. Nessa live Ótimo. tem que alcançar todos os públicos. Deixa eu só ver se as meninas da Libras já mandam a solicitação aqui para elas entrarem. Petro, você pode ir iniciando, tá? Afinal de contas, a live é sua, eu sou só uma convidada. Ah, a live é nossa. Então, só para avisar o pessoal que a gente vai aguardar as meninas que vão fazer serão intérpretes de Libras durante a nossa live. Estamos apenas aguardando, mas daqui a pouco vamos começar. E eu desejo boa noite para todos, boa noite para Jesse. Boa noite, Petros. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada, de verdade, estar participando. Acredito que é uma live muito necessária. Não só para Teresina, porque tem gente aqui do Piauí todo, tem até prefeita do interior nessa live. Então é super necessário Olha, nesse momento que nós estamos vivendo. e já estamos com audiência boa aí, ó. Já tem 220 e 200, poucas pessoas. olha só. E aqui agora que está saindo as notificações. Gente, vou mandando aí o link da live para todo mundo, porque essa live eu tenho certeza que vai ser sensacional. Então vão enviando aí o link, vai convidando todo mundo. A gente está só esperando aqui as intérpretes de Libras entrarem, mas ainda não vi a solicitação de ao vivo delas. Aqui, apareceu aqui para mim. Vamos lá, Vanessa. Vanessa vai entrar agora. Pronto, Vanessa, boa Pronto, Vanessa, boa noite. noite. Boa noite. Boa Só vou noite. ajeitar a câmera. Ajeite. A gente. Vanessa, Vocês estão me vendo Vanessa, direito? a outra Raquel, moça é a né? Raquel, né? É, Eu não vi a Eu solicitação não vi a dela aqui. solicitação dela aqui. eu acho que já ela entra. Pronto, Petro, você Pronto, tá. Beto, você tá. Agora eu só tô com retorno no meu áudio, não sei por Eu quê. tô com retorno também. Com retorno também. Estão me vendo Raquel, direitinho? eu acho que é Raquel, porque eu você acho que é tá porque você tá sem, sem o fone. sem o fone. Estão me visualizando direitinho? A gente tá te vendo. A gente tá te Eu acho que vendo. se tu Eu colocar acho que o se tu colocar o teu fone de teu ouvido fone de melhora. ouvido melhora. Vanessa. Vanessa, Vanessa, que tá Oi. aí. Vanessa, Você tem peraí. fone de Você tem ouvido? fone de ouvido? Tenho, mas Tu não sei se consegue tá colocar? Tu carregado. Porque tá consegue dando colocar porque tá retorno. dando retorno. Eu não sei se tá carregado. É porque é É Bluetooth, porque né? é Bluetooth, né? Mas se você não tiver, Mas não tem se você não problema. Eu tiver, vou não tirar tem o problema. meu. Eu vou tirar o meu. Tá, obrigada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Meu áudio é bom? Meu áudio é Melhorou? bom? Melhorou? Já tá dando retorno. Mas tá ficando também. Também. Tá conseguindo me ouvir Tá bem, né? conseguindo me ouvir bem, né, Pedro? Só que tu vai ter que Não, tirar tá teu dando fone. eco. Tá dando eco. Petro, você vai ter que tirar teu Pedro, fone você vai ter também. que tirar teu fone também. Pronto? Pronto? Melhorou? Melhorou? Tá dando retorno. Tá dando retorno. Como é que faz para Como é que resolver? faz para resolver? Eu vou ver se tem como eu entrar pelo computador pra ficar melhor. Tá, pois veja Tá, isso. pois veja Como. isso. Como? Gente, é tudo ao vivo. Gente, é tudo viu? ao vivo. Acontece Viu? essas Acontece coisas essas porque ao coisas vivo é porque ao assim. vivo Não é tem assim. ensaio. Não tem ensaio. É rapidinho. É rapidinho. A outra intérprete de outra Libras, ela já solicitou? Ela já Porque solicitou? ela pode Porque começar. ela pode começar. Deixa eu ver que se ela já Deixa eu ver se ela solicitou. já solicitou. Não, ainda não apareceu. Não, ainda não apareceu pra mim.
Vê se melhorou. Olha, ela tá falando Pronto, aí. é o da Saiu. Vanessa, que tá com eco. Vou solicitar aqui para ela Isso. novamente. Vanessa, manda novamente Ó, a Raquel. solicitação. A Raquel tá falando aí. Cadê? Deixa eu ver ela aqui. Raquel, manda a solicitação de ao vivo. Não apareceu ainda aqui para mim. Gente, é ao vivo, tá? Vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Calma. Raquel, Já manda a solicitação começamos. para mim. Pedro, você pode ir começando. Você pode fazer a introdução, pode ir falando aí com os seus seguidores, com quem tá aqui, que eu vou resolvendo esse negócio. Vamos lá. O povo tá muito ansioso, hein? Mas a introdução Calma, já é uma gente, pergunta. A introdução já é uma pergunta. A introdução já é uma pergunta, então calma. Vamos lá. Deixa eu ver Mas se eu posso falar Vanessa assim, entende. pessoal, essa live, eu vou fazer perguntas pertinentes para a Jessi e principalmente perguntas dos seguidores, né? Eu coloquei nos stories e os seguidores mandaram as perguntas. O tema, eu estou perguntando aí, o tema é política. É o trabalho da Jessi, tanto desde a campanha até os dias de hoje, como é que ela está participando do trabalho na Secretaria de Economia Solidária. A Raquel já conseguiu ver a solicitação. Vanessa, sua conexão que está dando eco. Tem algum outro aparelho simultâneo? Oi, Raquel. Tudo bem? Oi, boa noite. Enquanto a Raquel começa, eu vou procurar outro. Pode ser? Tá bom, tá ótimo. Tá bom. Cancela a minha vez aí. Pronto, deu certo, Raquel? Tá ouvindo a gente bem? Tudo ok, podemos Pronto, eu vou começar. colocar o meu fone de volta, então, para ficar melhor o áudio. Pronto, agora deu certo. Disse que com tudo dá certo no final? Podemos começar? Podemos. Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje eu vou conversar com Jessi Fonseca, que é secretária de Economia Solidária no município de Teresina. E eu queria começar falando um pouco sobre o histórico da Jessi. Ela se tornou a queridinha de Teresina durante as eleições. Repentinamente se tornou um grande nome na política. Teve 50 mil votos e ficou em terceiro lugar durante as eleições para a Prefeitura de Teresina. Eu queria perguntar para você, Jessi. Você se tornou muito popular muito rápido, porém, ao apoiar o doutor Pessoa no segundo turno, você foi muito criticada, perdeu muitos apoiadores e foi muito polêmica a sua decisão. Inclusive, gerou uma onda de protestos para que você não apoiasse ninguém, que você se tornasse neutra. Como é que você avalia isso? Tanto essa sua popularidade, como esses protestos por você ter escolhido um lado. Então, Petrus, eu acho que o que facilitou também o meu engajamento durante a campanha, porque eu já tinha uma certa habilidade com as redes sociais, né? Eu já estou no Instagram há aproximadamente 7 anos, por conta da minha loja, né? E a loja eu iniciei, eu só tinha ela virtualmente, muitos anos depois que eu comecei com uma loja física. Então eu sempre tive esse contato com o público, tanto que antes da campanha eu já tinha em torno de 30, 35 mil seguidores no Instagram. Eu já tinha esse contato diário com o seguidor, de estar mostrando a minha vida, de estar trazendo alguns temas polêmicos para discutir. Eu sempre fui polêmica, na verdade, desde o meu ensino médio. Então, eu já tinha embates na sala de aula, eu era aquela aluna que tinha professores que diziam ou você vem para frente ou você sai. Então, eu sempre tive esse viés polêmico. E comecei a me posicionar mais por conta da maturidade, por conta de certas atrocidades que a gente vê acontecendo atualmente na política. Eu nasci numa família de pequenos empreendedores, então a minha vida toda foi o comércio, foi trabalhando, 12, 13 anos eu já trabalhava. Com 18 anos eu fui trabalhar de promotora de vendas de celular no Paraíba do Disseu. Fui atendente de call center, trabalhei como atendente de clínica.
trabalhei em concessionária, então, assim, sempre foi muito dentro do comércio. E eu sempre tive essa habilidade de falar, até demais. Então, eu já tinha esse certo engajamento e isso me ajudou muito, porque você sabe que eu não tive pré-campanha, eu não tive o tempo para que as pessoas pudessem me conhecer, eu não tive tempo para me apresentar como Jéssica, pessoa já política, antes da campanha. Então, assim, foi algo que aconteceu, eu não digo nem foi repentinamente, talvez na política, assim, mas como eu te falei, eu já tinha uma certa história, já tinha um certo engajamento por conta das redes sociais. E nunca planejei estar na política, na verdade eu vinha seguindo um outro caminho completamente diferente da política. Em 2016 eu tive a minha primeira experiência com o campo missionário no sertão do Piauí. Eu e meu esposo, a gente, a cada 6 meses, nos deslocávamos. Agora a gente não está indo por conta da pandemia, não está tendo mais essas viagens missionárias, até por uma medida de segurança. Então, desde 2016, a gente já vinha caminhando para o campo missionário, a gente passava de 7 a 10 dias no campo missionário, dormindo em escolas, enfim, barracas, andando de pau de arara, bebendo água de poço, banhando com apenas um balde de água por dia. E essas viagens missionárias, elas despertaram algo no meu coração, aquele senso de propósito, de poder fazer mais pelo meu estado, porque eu via muita tristeza, eu via muitas pessoas sendo enganadas. Então, eu comecei a querer fazer mais. E eu comecei a estudar teologia. Eu estava fazendo 2 faculdades de teologia simultaneamente. Já estou perto de me formar. E porque até o momento eu não tinha encontrado nada na área da graduação que realmente me despertasse um senso de propósito. E a teologia eu consegui encontrar. E estava trabalhando para que no futuro bem próximo, no máximo 2 anos, eu pudesse servir no campo missionário de maneira integral, ou no sertão do Piauí, ou fora do Piauí, ou fora do Brasil. E eu estava caminhando nesse sentido. Então, muitas pessoas falam, não, eu não estava planejando nada no sentido da política em si. Foi realmente uma oportunidade que surgiu. Pessoas chegaram para mim como quem fala assim, por que você não entra na política? Acho que você é muito polêmica, eu acho que você tem coragem de falar o que você pensa. E eu falei assim, gente, não tenho nada a ver com política. Eu estou estudando para outra coisa, a minha cabeça está em outra coisa, eu estou programando a minha vida para viver outra coisa, eu não tenho nada a ver com política. Só que, sabe, a pessoa vem 1, 2, 3, 5 vezes e aquilo começa a se tornar verdade. E aí eu parei, conversei com meu esposo, conversei com a família, orei, porque todas as minhas decisões eu estou debaixo de oração. E disse assim, olha, vamos lá, eu acho que a política, eu nunca fui da política partidária, eu nunca participei, eu nunca tive o convívio com políticos, né? Mas eu sempre procurei estar informada do que acontece no nosso cenário, até para que a gente possa também exigir os nossos direitos e também poder exercer as nossas obrigações. Só um parênteses, cidadão. Mas você era afiliada ao PSC, já, né? Não. Eu me filiei ao PSC tem menos de 1 ano. Eu me filiei ao PSC, acho que foi na última semana do prazo de filiação. Eu não lembro a data exatamente, mas faltava 1 semana para encerrar o prazo. Entendi. Pode continuar. E me filiei ao partido. Eu cheguei no partido e falei, gente, estou aqui. Nem sabia quem era o presidente do PSC. Eu falei, Partido Social Cristão. Eu falei, social cristão deve ser bom, né? É cristão, tudo é de acordo com aquilo que eu acredito, com os meus ideais. E me filiei ao partido e fiquei lá. Ia ter eleição, né, para vereador e tudo. Logicamente, quando você começa, você se candidata a vereador. Só que eu comecei a falar para os amigos, pedir apoio, mas quando chegou na hora, me faltou a coragem. Eu falei, não vou conseguir ir. Eu fiquei com muito receio de ser atacada, de ser confrontada, de ter problemas. E aí eu dei um passo para trás e eu falei, eu acho que eu não vou. Eu não consigo lançar, eu não consigo colocar minha cara na internet e dizer sou candidata, como assim? E aí foi quando surgiu a oportunidade, porque o que seria o candidato a prefeito do partido desistiu de concorrer. E o PSC, a nacional, ela tinha esse desejo de ter uma candidatura majoritária própria. Foi quando me procuraram e me fizeram a proposta. Jéssica, por que você não vem? A gente quer te convidar para se candidatar. Eu falei, vocês estão loucos. Eu vou me candidatar a prefeita como, gente? Eu não sei fazer política, eu nunca subi no carro disso, eu nunca participei nem de uma carreata, não tem como. Só que aí foi naquela coisa e tudo. Eu falei, olha, eu não sei como é que faz isso não, mas eu vou. Eu não tenho nada a perder, eu acho que é uma experiência muito enriquecedora, como eu aprendi muito, mas também sofri muito. Mas é aquela coisa, o cavalo selado passou. Eu falei, gente, vou aqui, vou ver o que... O meu objetivo era concluir aquela missão que foi confiada a mim. E aí aconteceu, eu comecei em 13º lugar, na segunda pesquisa eu já estava em 5º, terminei a campanha em 3º lugar.
E é onde eu me vi diante de uma nova situação novamente, que era a quem apoiar. Aquilo tudo para mim era muito assustador, né? Porque tinha um clamor muito grande. De repente, mais de 50 mil pessoas estavam ali, não só as que votaram em mim, mas as que estavam do outro lado, porque uns chamavam para vir para casa, outras diziam não vai para lá. E aquilo ficou muito louco na minha cabeça. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? É uma experiência muito nova. Eu nunca me vi diante de uma situação desse tipo. E conversei, orei muito, conversei com a minha família, conversei com o meu pastor, pedi muitos conselhos e tomei a decisão de apoiar o Doutor Pessoa. Porque antes mesmo de tomar a decisão, na verdade foi um convite que veio dele, eu acho que todo mundo deve ter acompanhado isso, inclusive ele foi até na TV, eu achei de forma muito humilde ele fez aquilo. Nunca tinha conversado com o Doutor Pessoa até aquela data, na verdade eu nunca tinha conversado com nenhum dos candidatos, apesar de ter um respeito por todos, conheci todos durante o debate, tinha alguns que eu não sabia nem o nome, chamava o candidato, tudo bem? Mas não sabia o nome. E o doutor Pessoa me chamou, conversou e ele disse, Jesse, o meu compromisso com você é de que gostei muito da sua campanha, gostei muito das suas ideologias, da sua forma de ser. Eu quero lhe dar um espaço para você colocar em prática parte do seu plano de governo, principalmente no que diz respeito a desenvolvimento econômico, você é empreendedora, você conhece. E eu falei, tudo bem, fechei, a gente fez um acordo nesse sentido, né? De que eu pudesse estar contribuindo com Teresina. Só outro parênteses. O Ciro Nogueira convidou você para apoiar o Kleber Montezuma? Sim, convidou. Na verdade, eu conversei com todos, né? Eles todos me procuraram no segundo turno, ele veio, conversou comigo, escutei a história, na verdade, escutei todos. E tomei a decisão realmente de apoiar, porque o Kleber Montezuma representava tudo aquilo que eu batia muito, entendeu? Mesmo com possibilidades, porque eles tinham possibilidades reais de ganhar a eleição, mas seria muita hipocrisia da minha parte, porque de fato meu objetivo ali era tirar o PSDB de Teresina. Já eram 3 décadas a mesma coisa, o mesmo atraso, a mesma perseguição, e eu já tinha tido prejuízos enormes por conta das ações dele no Disseu. Você sabe que eles colocaram faixas exclusivas na avenida principal do Disseu, que levou muitos comerciantes à falência, muitos mesmo, e não teve reunião, ninguém foi convocado. Então, assim, foi eu já havia tentando há muito tempo tentar uma reunião com o prefeito. Eu fui várias vezes na SDU do Disseu tentar um diálogo, tentar uma flexibilização. Eu lembro que uma vez eu fui com meu esposo operado. Ele tinha feito uma operação de hérnia inguinal. 5 dias de operado, falaram, tem uma reunião, meu esposo foi lá. Nunca deu em nada. Aquilo foi me chateando, sabe? Você vai sendo feito de palhaço, você é um pagador de imposto, um gerador de emprego para a sua cidade, você sequer tem a dignidade de ter o seu problema escutado, mesmo que não resolva. E aí foi surgindo a minha indignação, e onde eu fui para a internet, eu tive mais energia, eu tive mais coragem para ir para a internet e expor meu ponto de vista. E aí aconteceu isso tudo aí que você viu. Mas como é que você lidou com a repercussão negativa de você ter apoiado outra pessoa? Você recebeu muitas críticas e até assim, você acha que você ainda, se as eleições fossem hoje, você teria os mesmos 50 mil votos, você teria esses 50 mil apoiadores ainda do seu lado? Como é que você reagiu a essa situação e como é que você analisa essa parte negativa? Petros, eu acho que sempre que você se coloca à disposição para ser provado, terão críticas, terão rejeições, terão ataques, afrontas, porque na verdade é um jogo de interesses, né? Era um sistema de mais de 3 décadas que se estava sendo articulado, ou seja, muitas pessoas estavam correndo risco de perder ali os seus cargos, os seus empregos. Então, boa parte dos ataques, eles não partiram dos meus eleitores, eles partiram de pessoas que estavam ali do lado de quem estava correndo risco de perder. Certamente, toda eleição há um desgaste, toda eleição você vai perder apoiadores, até com quem ganha, até com quem faz tudo que os seus eleitores querem. O desgaste, isso é normal. Assim, naquele momento, aquele turbilhão de emoções, eu não conseguia processar muito bem. Mas o que eu vi, o que pesou para mim? Eu disse, eu estou aqui, e muitas pessoas não entenderam no momento, mas hoje muita gente já compreendeu que era necessário. Afinal de contas, você sabe que eu não tinha experiência nenhuma com o público. A minha vida toda foi na iniciativa privada. E eu queria conhecer o público, então eu tive essa chance de estar... Eu estou tendo, na verdade, a chance de estar na Secretaria de Economia Solidária, estar aprendendo um pouco sobre a administração pública. E essa foi sempre a minha visão, estar lá, conhecer, poder saber como é que funciona o sistema, como é que funciona uma secretaria municipal, crescer em conhecimento, aprendizado, ter o contato com as pessoas, conhecer de fato
o alcance da administração pública e o impacto que ela pode causar na vida das pessoas. Tem sido uma experiência enriquecedora. Para mim, tenho crescido muito e vamos continuando seguindo. Eu acho que o desgaste sempre vai ter, os ataques sempre vão ter. Se você não quiser ser atacado, afrontado, xingado, não faça nada. Não faça nada. Você é muito atacado, eu sei disso. Sim, é verdade. E você também. Jess, como a gente ainda está no período temporal assim, da sua campanha, desse período que você ainda entrou, eu vou perguntar nesse momento. O que aconteceu entre você e o Walter Alencar? Por que ele saiu do partido? O que aconteceu depois que você ganhou? Eu queria que você explicasse para a população o que foi que aconteceu. Você foi escolhida porque o Walter Alencar se envolveu com o Wilson Witzel, e o Wilson Witzel foi afastado, e teve várias investigações, inclusive da Polícia Federal aqui no Piauí, e acabou que o nome dele se tornou inviável para ser candidato à prefeitura. Então você entrou. E aí, acredito que nem você e nem ele acreditavam que... Eu imagino, né, que iam chegar em terceiro lugar, ia ter tantos votos. Então, quando você ganhou não, foi quase uma vitória, né? Foi praticamente uma vitória da sua parte ter 50 mil votos. Mas quando você teve tantos votos e você estava sendo disputada pelos dois lados, o que aconteceu com o Walter e como é que ficou essa relação de vocês? Petros, é uma pergunta que eu também não tenho resposta. Não sei o que aconteceu, né? Porque eu entrei no partido, ele é o presidente do partido, nós tínhamos um relacionamento amigável, sempre respeitei a hierarquia dele sendo o presidente do partido, todas as decisões que eu tomava, eu consultava ele, porque eu entendia que ele, como presidente, eu tinha que consultá-lo, né? Afinal de contas, nós éramos um grupo. E quando saiu o resultado do primeiro turno, estava ainda tudo muito bem, e aí, de repente, eu percebi um distanciamento da pessoa dele, com a minha aproximação com a doutora Pessoa, começou a ocorrer um distanciamento normal. Esse distanciamento ele se tornou cada dia maior até um ponto que nós perdemos o contato completamente. É tanto que eu soube da saída dele do PSC pela imprensa. Eu estava em casa e abri o celular e alguns jornalistas perguntando: Jesse, o presidente saiu do partido, o presidente Walter Alencar. Eu falei: não sei, não estou sabendo. E aí ela me mandou lá uma nota que ele tinha enviado ou para a Nacional ou para a imprensa, dizendo que estava saindo e tudo. Foi a partir daquele momento que eu soube. Aí eu entrei em contato com a Nacional e falei: é verdade que o presidente saiu do partido? Eu falei: e agora? A gente se direciona a quem? Se o pessoal quer resolver alguma coisa, se direciona a quem? Os filiados. Foi basicamente isso, assim, não teve uma briga, uma discussão, simplesmente teve um distanciamento e um desligamento. Foi algo que aconteceu, assim, naturalmente, pelo menos da minha parte. Mas eu me lembro que quando você aceitou o convite do Doutor Pessoa, ele estava presente, ele estava muito animado. Ele pediu para fazer parte da gestão com você? Então, a gente caminhou junto até certo tempo. E aí foi acontecendo um distanciamento, que eu também ainda hoje não consegui entender. É tanto que ele saiu do partido e não me comunicou. Eu acho que pelo menos uma comunicação... Vocês nunca conversaram depois que ele saiu? Não conversamos mais. Então, assim, eu percebi um certo distanciamento e eu, por não ter a experiência política, não conhecer aquele ambiente, não conhecer aquelas pessoas, em alguns momentos eu tive que me posicionar e dizer: olha, a partir daqui... Jesse responde pela Jesse. Jesse quer participar das decisões, Jesse quer saber o que vão fazer com ela, para onde vai. E em algum desses diálogos ele não gostou, eu acho que ele tinha alguma expectativa, ou ele achou que talvez poderia me controlar, que ele decidiria o meu destino, só que eu tenho autonomia para decidir, tanto que eu tive autonomia para decidir. Ele tentou lhe controlar de alguma forma? Em alguns momentos, pedir sim. Coisa. Teve alguns diálogos que eu não tive acesso. E aí foi quando eu comecei a ficar muito incomodada com isso. E porque a própria executiva nacional, o presidente do PSC nacional, ele falou: Jesse, você tem autonomia para decidir quem você vai apoiar. O Walter é o presidente do partido, mas é o seu nome quem vai estar em jogo, é você quem vai estar lá, é você quem vai ter que arcar com as consequências das suas decisões. Então, decida você. Então, toda a decisão foi tomada por mim. Como ele tentou lhe controlar?
Não é que ele tentou controlar, mas assim, algumas coisas que já estavam sendo negociadas não estavam sendo passadas para mim. Aquilo começou a me incomodar. Porque se era o meu nome, se era a minha pessoa. Então eu queria saber de tudo. Então, a partir do momento que eu quis tomar conhecimento do que estava acontecendo, eu percebi que ele ficou incomodado. Afinal de contas, era o meu nome que estava em jogo. E aí eu tive que intervir e eu acredito que nesse momento ele não gostou. Não gostou que eu participasse das decisões em relação à minha própria vida. Certo. Pois vamos passar aqui para um outro tema. Durante a campanha também, você era muito crítica ao PSDB, inclusive as medidas de quarentena do Firmino, todo esse fechamento do comércio, todas essas medidas. Mas você também era crítico, pelo menos no primeiro turno, ao doutor Pessoa. Inclusive, na entrevista, você disse que ele não era capaz de governar Teresina. Você mantém essa opinião? Como é que você vê a gestão agora de doutor Pessoa, que você faz parte? Petros, como eu havia falado no início, eu não tinha contato com nenhum dos candidatos, não tinha convivência, não tinha dialogado com nenhum, até terminar o primeiro turno e começar ali a questão dos apoios para o segundo turno. Peraí, a Vanessa está pedindo para entrar, deixa eu ver aqui. Ver se está certo. Então, e você sabe que numa eleição, se você estivesse numa eleição, certamente... Tá ouvindo, Vanessa? Tá tudo ok agora? Tá sem retorno. Tá ótimo, tá beleza. Então, assim, se você tá numa eleição, se você, Petros, estivesse, por exemplo, num concurso de jornalistas, certamente que você não iria elogiar o seu oponente. Você iria? Não, você ia dizer, eu sou o Petros, eu sou o melhor jornalista por conta disso, por conta disso, por conta disso. Mas você pode observar que durante toda a campanha eleitoral, apesar das críticas que eu fiz aos candidatos, eu nunca faltei com respeito com nenhum. É tanto que quando terminava os debates, todos me cumprimentavam, eu saí dos debates, eu saí da eleição sem nenhuma inimizade, sem nenhum tipo de clima ruim com nenhum dos candidatos, porque eu sempre coloquei o respeito em primeiro lugar. As críticas que eu fiz foram sempre críticas à gestão, foi sempre as críticas à forma de administrar, mas nunca críticas pessoais para expor ao ridículo ou para desmoralizar. Então, assim, quando terminou o primeiro turno, o próprio doutor Pessoa foi quem me fez o convite para apoiá-lo. Então, na campanha, você tem o seu grupo político que defende os seus ideais políticos e o interesse do seu grupo político. Só que a partir do momento que você se torna um gestor público, você passa a defender os interesses da população. Afinal de contas, a prefeitura, o Estado, a presidência, ela é do povo, certo? Uhum. Então, eu entendi que naquele momento eu não estava fazendo uma aliança com o grupo político do doutor Pessoa. Eu estava fazendo um acordo, estava fazendo um compromisso com o doutor Pessoa, prefeito de Teresina. E agora eu tive a oportunidade de acompanhá-lo mais de perto, a gente está sempre fazendo reunião 1 ou 2 vezes por semana, e eu tenho visto, sim, os esforços diários do doutor Pessoa em cuidar de Teresina e resolver os problemas de Teresina. E assim, para destacar, não foi eu quem escolhi o doutor Pessoa, quem escolheu o doutor Pessoa foi Teresina. No primeiro turno ele teve o quê? Em torno de 160 mil votos. Então foi mais de 160 mil pessoas que disseram, a gente quer o doutor Pessoa como prefeito de Teresina. E eu acompanhei as pessoas que entenderam, que disseram que o doutor Pessoa era a melhor pessoa para ser prefeito de Teresina. Durante a campanha eu estava dizendo o quê? Que a melhor candidata era eu. E eu tinha essa plena convicção de que eu era, sim, a melhor candidata. Mas Teresina escolheu o doutor Pessoa e a gente vive numa democracia, né? E eu tive a chance de poder ajudar, de alguma forma, a gestão do doutor Pessoa. E é isso que eu estou fazendo. Não é grupo político, agora é o Pessoa gestor público que trabalha para o povo, uma prefeitura que trabalha para o povo, do povo. É assim que eu vejo. E como é que você avalia? Porque você está falando da sua avaliação antes de você conhecer a outra pessoa. Agora já tem 5 meses de gestão e há alguns problemas graves que a população está reclamando que estão piorando na gestão da pessoa, como, por exemplo, transporte público, saúde pública, limpeza das vias, buraco nas vias, enfim. São vários problemas, a cidade continua tendo alguns problemas, apesar de ser ainda um pouco cedo, são 5 meses, mas muitas críticas à gestão do doutor Pessoa
que às vezes parece que, mesmo sendo muito cedo, não há ainda um direcionamento. Parece não haver uma estratégia. Você concorda com isso? E como é que você avalia, de um modo geral, a gestão, doutor Pessoa, agora com esses 5 meses que você já conhece por dentro a máquina pública? Então, como você disse, ainda é muito cedo, né? Teresina viveu algo inédito. Há mais de 3 décadas, quase 4 décadas, não se havia uma mudança tão brusca em todo o sistema da prefeitura. Você sabe que o PSDB ficou por muito tempo ali, mudava 1 ou 2, mas sempre permanecia ali praticamente a mesma estrutura. E agora aconteceu algo inédito. Todo o secretariado foi trocado. Consequentemente, os servidores, boa parte também foram trocados. Então, você imagina ali 30 anos, na verdade, quase 4 décadas, o mesmo sistema e, de repente, tudo aquilo é quebrado. Leva um tempo para se estabilizar. E aí tem a questão da pandemia, que isso tem atrapalhado muito os nossos trabalhos, tem atrapalhado muito o desenrolar ali da administração, mas eu tenho visto diariamente os esforços do doutor Pessoa. Ele tem realmente se dedicado. Você vê que ele é um homem que trabalha de domingo a domingo. O doutor Pessoa não descansa. Ele tem muito mais energia do que eu. Sábado ele está trabalhando, de manhã, de tarde. Domingo ele está visitando. Enfim, eu vejo isso diariamente, os esforços dele, de todo o secretariado, para resolver os problemas de Teresina. Mas como você disse, tem problemas que já vêm se arrastando da administração passada. E aí eu vejo, sim, o esforço dos secretários para tentar resolver isso, mas é um processo, entendeu? É algo que vai se ajustando aos poucos. Eu vejo que muitos secretários ainda estão tendo conhecimento da pasta, tem muita coisa, porque, Petro, ainda tem um detalhe. Não sei se você sabe que nós praticamente não tivemos tempo para a transição. Uma transição, eu não digo nem de 4 anos, eu digo de 30 anos, né? Eu, por exemplo, a Secretaria de Economia Solidária, nós tivemos 5 dias para fazer a transição. 5 dias o quê? Porque tinha 3 servidores na secretaria, sendo que uma secretaria que tinha em torno de 30 a 35 servidores. Então, você imagina, 5 dias, véspera de Réveillon, eu estava lá, dia 31 de dezembro, eu estava na Semestre tentando fazer a transição. Não dá tempo, não deu tempo. E assim foi com todas as pastas, não teve tempo de fazer transição. Deu dia 31, o secretário nenhum da gestão passada quer mais saber não. Falou, tchau, se vira. Então, assim, tá todo mundo se ajustando, mas eu tenho visto o empenho, realmente tem muitos problemas ainda. Eu vejo a população reclamando, sim, inclusive para mim. Acho que as pessoas muitas vezes têm um pouco de dificuldade em entender, elas me cobram como se eu fosse a prefeita de Teresina. Me cobram buraco aberto, me cobram capina, me cobram saúde, me cobram vacina. Falo, gente, calma, eu não sou prefeita de Teresina, prefeita da outra pessoa. Então, a única coisa que eu posso fazer é passar para ele essas reclamações, mas as pessoas às vezes fazem críticas muito incisivas a mim, como se eu tivesse a capacidade de resolver. Por exemplo, teve um comentário essa semana que falou, não vi Jéssica causar nenhum grande impacto em Teresina. Eu falei, não tenho esse poder de causar um grande impacto em Teresina em 5 meses de gestão, sendo secretária de Economia Solidária. Jéssica, mas você percebe que você, ao menos, mais até no começo, mas eu acho que até hoje, você é muito mais cobrada que os outros secretários, porque você, nas eleições, representou uma certa mudança, uma certa renovação política. Você provavelmente pegou votos de pessoas que não estavam nem pensando em votar, pessoas que estavam desacreditadas da política. Então, você não percebe isso, que as pessoas têm um olhar para você, para sua atuação, diferente dos outros? Porque, por exemplo, de um João Henrique, de um Temístocles, ninguém espera nada. Mas de você, as pessoas esperam que tenham uma atuação, sim, porque elas depositaram uma esperança maior em você. Você é uma renovação política. Sim, com certeza a cobrança em cima de mim é muito grande, como eu te falei. Eu recebo uma cobrança como se tem pessoas que eu acho que pararam lá no primeiro turno da eleição ainda. Tem pessoas que estão me cobrando a execução do meu plano de governo. Eu falei, eu não tenho como executar o meu plano de governo. Então as pessoas ainda têm um pouco dessa dificuldade de assimilar. Muita gente não sabe o que a Secretaria de Economia Solidária faz. Então, assim, realmente, e eu acho legal as críticas, eu acho legal sim, e necessário as cobranças, mas a cobrança você tem que ter o conhecimento do que aquele gestor pode fazer, né? Do que cabe a mim como gestora, como secretária de Economia Solidária.
Mas as pessoas querem que eu, tipo, saia da secretaria e vá atrás do secretário de saúde e resolva os problemas da saúde. Quer que eu saia da secretaria e vá organizar uma fila que está no posto de vacinação. Então, eu não tenho esse poder. As pessoas querem que eu saia, pegue o secretário da SDU e vá levar ele num terreno que tem mato, que vá levar num onde tem um buraco. E não é assim, gente, que funciona. É por isso que a prefeitura ela tem os secretários para que o prefeito possa dar a cada uma função para que a administração pública possa acontecer. Então, assim, eu fui uma candidata a prefeita, eu tinha um plano de governo excelente, muito bom, que atendia em todos os aspectos a necessidade do teresinense. Mas eu não fui eleita, eu sou secretária de Economia Solidária. E assim, Petros, eu acho que você deve saber que a Semestre, ela tinha pouca ou nenhuma visibilidade nas gestões passadas. Tanto que nós encontramos uma secretaria, eu não vou dizer esquecida, mas realmente que a população não tinha conhecimento do que a Semestre fazia e da importância que a Economia Solidária tem para o desenvolvimento de uma cidade, para o desenvolvimento econômico de uma cidade. Agora, você imagina, eu não tinha... Eu sempre fiz questão de destacar, gente, não tenho experiência com administração pública. Mas cheguei, sentei, porque foi tipo assim, Pet, eu sentei e falei assim, gente, não tenho, vamos sentar e vamos puxar os papéis. Então, você imagina, a gente não sabia nada e vamos lá, vamos puxar papel, vamos ver documento, vamos ver processo, vamos organizar isso aqui. E no início foi bem difícil porque nós não tínhamos servidores, era eu e mais 4 pessoas, praticamente 4 ou 5 servidores, porque o doutor Pessoa ele entrou com esse cuidado de otimizar o recurso público, de não nomear pessoas ali naquele momento para observar como era que estava a questão das finanças, para que não tivesse problemas futuros em relação ao pagamento dos servidores. Então eu costumava sair de lá às 5, 6 horas da tarde. A semana entrava 8 e saía 6, tentando organizar a secretaria. E tenho conseguido, graças a Deus, a gente está conseguindo se ajustar. Tivemos um grande problema também no início da gestão da secretaria, tivemos um surto de coronavírus lá na secretaria. Então, quando a gente estava conseguindo respirar e tivemos que parar tudo de novo, fecha a secretaria, não funciona. Então, assim, são muitos desafios, né? Tanto que tem equipamentos, porque hoje, não sei se você sabe, mas a Semestre, ela coordena 16 centros de produção. Ela coordena 8 lavanderias comunitárias, a Semestre coordena o polo cerâmico, coordena as olarias, coordena o shopping natureza e alguns boxes que tem no mercado da Pissarra. E descobrimos recentemente que a Semestre tem 2 lavanderias que não constam na relação de equipamentos, que foram construídas e nunca foram entregues para a população. A gente entregou uma agora recentemente aqui no Disseu em parceria com a SAAD Sudeste e vamos entregar outra amanhã em parceria com a SAAD Leste. Ou seja, recurso público que estava parado, que não estava tendo serventia nenhuma para a população. Jess, em 4 anos, o seu salário ele vai custar aos cofres públicos R$500 milhão. Você acha que a sua secretaria ela vai dar um retorno nesse valor, nesse período de tempo para a população? E eu queria que você explicasse também, assim, é realmente necessária a secretaria? Porque algumas pessoas também questionam assim, será que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não faz o mesmo trabalho da Secretaria de Economia Solidária? Há necessidade de ter essas 2 secretarias? Você está calculando meu salário como se eu recebesse quanto? Não, a gente fez um cálculo aqui mais ou menos. Eu acho que você recebe líquido uns 7 mil, mais ou menos, entre 7 e 9. Exato. Hoje teve o desconto, né? Hoje está... peraí, só um minuto. 7 mil. Então, assim, muito provavelmente eu não conclua, né, os 4 anos dentro da economia solidária, mas eu posso te garantir sem nenhuma dúvida que a economia solidária ela é super necessária para o desenvolvimento econômico de Teresina. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela trabalha com grandes empresas, né? Então, assim, é um pouco inviável para desenvolvimento econômico, ela está lidando com o micro, com as cooperativas, com as associações, que antes era assim, a economia solidária, ela estava dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e por uma questão exatamente administrativa, elas tiveram um rompimento. Porque entendeu-se que o desenvolvimento econômico, quando você trata do médio e do grande empreendedor, é uma pegada diferente, uma negociação diferente. A economia solidária, você tem um olhar mais sensível, você tem um olhar mais atento, que eu chamo não é nem o microempreendedor, é o nanoempreendedor. É aquele empreendedor que ele precisa vender hoje de manhã para poder almoçar, é que ele precisa vender meio-dia para poder jantar. Então, são essas pessoas. Por exemplo, nós fizemos a primeira feira do mercado do pequeno produtor.
Eu fui visitar esse mercado a convite de uns moradores da região. Mais um exemplo de dinheiro público desperdiçado. Esse mercado foi construído tem aproximadamente 5 anos, mas estava praticamente todos os boxes sem funcionar. Então eu comecei a ir lá, conversei com o gerente e vi o que a gente pode fazer para trazer visibilidade para o mercado. Então ele falou, olha, aqui é um lugar deserto, não tem casa perto, é cheio de mato, isso e aquilo. Eu falei, ok. Então tive a ideia de fazer uma feira em torno desse mercado. A gente desbravou ao entorno do mercado, fui na SAD Leste, solicitei, o superintendente James Guerra prontamente me atendeu, limpamos a área, tiramos o mato, fizemos uma feira onde ninguém acreditava que teria uma feira. Lá nós conseguimos colocar 30 microempreendedores. Eram pessoas que estavam invisíveis, eram pessoas que trabalhavam nas suas casas, mas nunca tiveram uma oportunidade de expor o seu produto. Foram 3 dias de feira e teve um impacto muito grande na região do Vale do Gavião, teve um impacto muito grande na vida desses microempreendedores que tiveram a chance de expor seu produto naquela feira. E também o mercado que estava há pouco tempo quase desativado, estava com todos os boxes ocupados. Ou seja, a feira levou visibilidade para o mercado, ela tanto deu oportunidade para quem estava expondo na feira, como para quem também agora teve a chance de voltar a expor no box do mercado porque era um lugar invisível. Então, assim, a economia solidária ela tem essa pegada mais sensível com aquele que precisa de visibilidade, com aquele que precisa de uma oportunidade. E também a Semestre ela tem o Banco Popular, que é um braço da Semestre, o Banco Popular. E é um dado muito interessante que eu quero trazer aqui para você hoje. Em 2020, a Semestre ela teve 700 cadastros. Em 2020, o ano inteiro. E agora, em apenas 2 meses de Banco Popular, em apenas 2 meses de gestão, com o trabalho de divulgação que nós estamos fazendo, a gente já tem aproximadamente 700 cadastros em 2 meses. A quantidade de cadastros que tivemos ano passado, muita gente não tinha conhecimento do Banco Popular. Os nossos gerentes eles estão saindo, eles estão visitando os microempreendedores, estão visitando os nossos equipamentos. E assim, a gente está fazendo um trabalho realmente voltado, Petros, para o microempreendedor. E a economia solidária, ela é uma tendência mundial. Os países de primeiro mundo, se você ver, eles têm essa tendência da economia solidária ser algo ainda maior. Aqui no Brasil é tido como algo obsoleto, algo que está ultrapassado e não é. A economia solidária é muito interessante para a administração pública porque ela facilita isso, né? São pessoas que trabalham em grupo, então é mais fácil para você administrar, é mais fácil para você coordenar, é mais fácil para você gerar oportunidade para esse grupo de pessoas. Uhum. Mudando de assunto, vamos para outro assunto aqui. Você, no ano passado, você era muito contra a quarentena do Firmino. Depois, nesse ano já, como secretário da outra pessoa, você pediu para as pessoas respeitarem o lockdown. Inclusive, foi polêmica novamente, que você disse, ó, decreto tem que se respeitar. E depois você mais uma vez mudou e disse que era crítica às medidas restritivas. E Vamos que, esclarecer isso trabalho... e eu preciso destacar que você fez uma crítica muito injusta à minha pessoa. Muito injusta. E, inclusive, teve um jornalista que veio falar comigo sobre isso e veio pegar esclarecimentos. O que foi que aconteceu? As pessoas, elas, graças a Deus, me têm como uma referência. Porque eu acho que ainda falta muita comunicação, muito esclarecimento. Eu vejo que muitas pessoas ficam perdidas em relação aos decretos, que horário pode funcionar, o que abre, o que não abre. Então, o meu direct, ele travou. Na verdade, o meu direct, ele vive travado, porque eu, às vezes, não tenho muito tempo para responder. Então, quando saiu esse decreto estadual, muita gente veio no meu direct, eu já não conseguia mais responder, eu já estava com o braço doendo, eu já estava com o olho lacrimejando. E aí, eu entrei na página do governo do estado e peguei o postzinho, repostei no meu Instagram. Eu só peguei e vi lá, tinha medidas e tal, e eu repostei. Como uma forma de manter as pessoas informadas. Eu nem li o que tinha lá, era sobre o decreto, o que abria, o que fechava, o que funcionava, o que não funcionava. E repostei, aí depois eu não entendi o que estava acontecendo. Falei, gente, tá todo mundo dizendo que eu sou... Aí eu fui entender que era porque na última linha tinha dizendo assim, respeite o decreto. Aí veio todo esse auê, Jéssica agora apoia o PT, Jéssica agora apoia o governador. Então assim, eu achei que da tua parte... Você deveria ter me procurado, você deveria ter... Jéssica, o que foi que aconteceu de verdade? Porque, inclusive, o Marcelo Guilay, que é do Teresinense, ele me procurou para esclarecer. Ele falou, Jéssica, o que foi que aconteceu? Eu expliquei, Marcelo, o que aconteceu foi o seguinte, eu peguei o post, porque ela estava falando sobre as medidas e eu repostei como uma forma de informar as pessoas. Coloquei e repostei, e tanto que você vê, tem lá reposto, estava simplesmente idêntico. Apesar que, em momento algum, eu mesmo sendo contra o isolamento, contra essas medidas... Mas você não gravou um vídeo que você falava que as pessoas deveriam respeitar o lockdown? Não foi só essa mensagem, teve um vídeo também.
Agora entenda, eu jamais diria para as pessoas infringirem a regra que está estabelecida. Eu posso ser contra, mas eu sou uma cumpridora da lei. O que eu posso fazer é reivindicar, é mostrar minha insatisfação e levar as pessoas a também demonstrar a sua insatisfação. Mas eu jamais vou dizer para ninguém quebrar protocolo, eu jamais vou dizer para ninguém infringir uma lei, mesmo que ela seja injusta. Por quê? Porque as autoridades estão lá porque a gente colocou. As autoridades estão lá porque nós votamos nela. E eu acho que você deve protestar onde? Na urna eletrônica. Lá que é o lugar de protesto. Você não vai ver GS dizendo, fecha o comércio, vamos todo mundo sair, abrir os seus comércios. Você nunca me viu fazendo isso. E ninguém nunca me viu fazendo isso. Mesmo nos movimentos que eu fiz, onde nós colocamos em torno de 2.000 carros na rua, um dos primeiros, acho que foi o primeiro movimento no meio do lockdown. E depois esse mesmo grupo começou a dizer, vamos abrir o comércio. Eu falei, gente, não vou participar disso. Eu não vou participar disso porque existe uma lei, existe um decreto, pessoas vão sair feridas, pessoas vão sair machucadas e eu não vou ser responsável por isso. Então, no momento eu não estava dizendo se aquilo era certo ou que era errado. Eu trouxe sempre como... É tanto que no início do vídeo eu falava, gente, esse vídeo é informativo, porque eu estou recebendo muitas perguntas e eu não estou conseguindo mais responder. Então, assim, eu achei que foi demais, eu achei que passou da conta, e aquilo trouxe prejuízos muito sérios para mim. Você sabe que a sua página tem um engajamento muito grande. Então, assim, muitas pessoas vieram me atacar, vieram me afrontar com algo que não era verdade. Em momento nenhum apoiei o governador do estado, apesar que respeito o governador do estado como sendo uma autoridade, não concordo com 90% da sua postura e da sua forma de administrar. Mas respeito, assim como eu respeito qualquer outra autoridade e qualquer outro ser humano, independentemente de qualquer coisa. Eu acho que a gente deve discordar, sim, mas o respeito, ele deve sempre prevalecer. Jesse, mas assim, não foi só essa publicação, teve esse vídeo seu, e agora sim, você diz que não se posicionou nem contra nem a favor. Mas aí é que está, antes você era contra, depois você começou a divulgar as medidas restritivas, segundo você agora, sem apoiar ou sem ser contra. E aí agora, logo um pouco depois, alguns meses... só que alguns meses depois você começou a ser contra. Você continuou falando sobre as medidas do governo do estado, mas aí você voltou a falar, olha, mas eu sou contra e tal. Nessa época aí que eu divulguei, você não estava afirmando nada, você estava só divulgando as medidas restritivas, não estava dando sua opinião. Eu acho que tudo tem um limite, entendeu? Eu acho que a pessoa ficar todo tempo, todo dia, toda hora, todo segundo, repetindo a mesma coisa na rede social, sou contra, sou contra. Se eu falei que eu sou contra e acabou. Até porque eu não tinha por que ser a favor, qual motivo me levaria a ser a favor. Eu não faço parte da gestão do PT, não devo nenhuma satisfação para o governador Wellington Dias. Sou uma cidadã pagadora de imposto, muito pelo contrário. Então, assim, não precisa ficar toda hora, sou contra. Agora, entenda, milhares de pessoas vindo no meu Instagram, buscando informações, eu já não tinha condições de responder. Então, ao invés de ficar todo tempo batendo, as pessoas queriam saber, Jesse, abre ou não abre? Eu comecei a botar as medidas, isso abre. Mas você não me viu elogiando o governador do estado, até porque eu não vi nem nada para que se pudesse elogiar. E como eu disse, eu já falei isso e eu não escondo isso de ninguém. O governador Wellington Dias é uma autoridade e nós devemos respeitar autoridades, isso é um princípio bíblico. Então é muito fácil você falar, eu sou cristão, eu sou conservador, mas não respeita a autoridade do seu estado, mesmo que ele mesmo que ele tenha uma postura que você não concorda, você deve discordar, confrontando, mas nunca afrontando. E se o governador do estado, eu tenho cobrado, inclusive isso, do nosso governador, um plano de retomada das atividades econômicas, porque a economia voltou a funcionar, e muita gente não vai voltar a trabalhar porque fecharam as portas, pais e mães de família perderam seus empregos por conta das medidas abusivas desse lockdown sem fim. E se o governador chegar e disser, Jéssica, eu quero conversar com você e eu tenho um plano de retomada das atividades econômicas para apresentar. Ele tem essa obrigação de fazer isso, independente de eu gostando dele ou não. E se for um plano bem feito, bem elaborado, que de fato vai atender a necessidade do piauiense, ele vai ter o meu apoio nesse sentido, mas não tem apoio de gestão de Wellington Dias. Eu acho que ele, como gestor, ele tem a obrigação de apresentar um plano de retomada das atividades, já que ele deixou o povo trancado, já que ele ocasionou que muitas pessoas perdessem os seus empregos, perdessem a sua fonte de renda e contribuiu diretamente com o índice de desemprego altíssimo que nós estamos tendo no Piauí e, consequentemente, com o aumento da violência. Porque você sabe que quando se aumenta o desemprego, a violência também aumenta. Certo. Vamos continuar. Eu só queria fazer uma pergunta, mas é sobre outra resposta sua. Você disse na resposta sobre a sua secretaria
que você não iria terminar, provavelmente, os 4 anos. Por que você disse isso? Porque eu tenho o plano de disputar a eleição em 2022, né? E para que você possa disputar a eleição, você tem que pedir exoneração bem antes. Então, aproximadamente pelo mês de abril, eu tenho que estar pedindo exoneração caso eu realmente vá disputar a eleição em 2022. E você pretende Então, muitas coisas podem Cargo? acontecer. Tem algum cargo? Então, Petro... Você chegou a mencionar numa entrevista governadora, né? Então, é uma possibilidade real, sim. Afinal de contas, o partido me deu essa missão, confiou a mim essa missão honrosa de reestruturar o PSC aqui no Piauí. E nessa nossa conversa, o próprio presidente falou que tem um interesse de ter uma chapa majoritária aqui, é um interesse do PSC nacional. E como o meu nome foi o nome que teve em evidência, que se destacou nas eleições, e ele deixou à disposição a chapa majoritária para que eu pudesse disputar, e é da vontade dele, é do desejo dele que eu dispute, sim, a eleição na chapa majoritária para o governo. Senado, não posso por conta da idade. Então, tinha muita gente falando, gente, não posso disputar para o Senado, porque eu só tenho 30 anos, o Senado tem que ter no mínimo 35 anos. Você pensa em ser deputada? Pode ser deputada estadual, federal? Tudo, a gente não descarta nenhuma possibilidade, como eu disse, inclusive disputar para o governo do estado. Ótimo. Agora eu queria falar sobre um caso que eu divulguei bastante, que foi o escândalo dos CPFs premiados. Eu queria saber o que você acha desse caso, como é que você viu, como é que você recebeu esse caso, e inclusive falar que o escândalo dos CPFs premiados mencionou muitas pessoas da prefeitura, seus colegas de trabalho, como, por exemplo, o Lucas Pereira, o Pessoinho, o Dr. Ricardo, esses casos específicos que acumulavam cargos ilegalmente, ou então outros casos, como a esposa do Robert Rios, diversos outros casos de pessoas acumulando cargos ilegalmente, tanto na Assembleia como na Prefeitura de Teresina. Como é que você viu e como é que você analisa esse escândalo? Você encontrou meu CPF lá? Não. De alguém da minha família? Na verdade, eu acho que eu nem procurei, mas eu acho que você não teria, não. Eu não... Tinha muita gente me ajudando. Provavelmente procuraram. Não tenho meu, não tem de ninguém da minha família. Isso prova mais uma vez a minha postura. Eu acho que isso prova mais uma vez o meu compromisso com Teresina, o meu compromisso com o Piauí. E é triste a situação, porque eu vejo que muitas pessoas têm um nome lá e não estão exercendo o cargo. Eu nada contra, eu acho que se você tem a chance de estar exercendo uma função, se você tem a chance de estar contribuindo com a administração pública do seu estado, da sua cidade, nada contra. Até porque eu imagino que quando você vai exercer alguma função, algum cargo, nada mais importante do que ter pessoas da sua confiança. Eu penso dessa forma, e ter pessoas da confiança é algo muito difícil. Agora, eu acho que é preciso, sim, ser investigado, é preciso que o Ministério Público realmente olhe isso com muita atenção, porque numa situação terrível que nós estamos vivendo de pandemia, de crise econômica, pessoas passando fome, passando muita necessidade, e esse escândalo surge assim bem no meio de uma pandemia, a gente vê que muitas vezes fica sem resposta. Como eu tenho visto você, quero até lhe parabenizar pela sua coragem, porque você é muito corajoso. Eu acho que você tem uma coragem assim ímpar de realmente meter a cara, e eu sei que não tem sido fácil para você, eu sei que a sua vida não tem sido fácil. Eu acredito que suas relações pessoais, familiares, têm sido muito afetadas por você ter essa coragem de ir, de enfrentar e de lutar pela justiça na sua cidade, no seu estado. É algo realmente necessário que precisa ser investigado, sim, o mais rápido possível. Em relação ao que você citou, aos meus colegas de profissão terem um nome lá, bom, eu não tenho o que opinar, até porque eu não sei, não sabia. Como você disse, são colegas de profissão, são pessoas que o nosso relacionamento ele se limita à administração pública. E, enfim, como você disse, o meu nome não está, não tem ninguém da minha família lá, por mais que procure, não vão encontrar. E, mais uma vez, reforço o que eu tenho dito sobre o meu caráter, sobre a minha índole. Ótimo. E para encerrar, eu queria pedir para você, eu vou dar uma lista de políticos do Piauí, é uma lista pequena, mas aí você dá uma nota de 0 a 10. Poucos. 0, a pior nota. Eu devo conhecer poucos. Você vai conhecer todos. E aí você dá uma nota de 0 a 10. 0 é o pior, 10 é o melhor. Pode ser? Pode ser. Mais polêmica, vamos lá.
Aqui é para encerrar nossa entrevista. Mas já Wellington tava tão Dias. bom, tá bombando. 4. 4. Ciro Nogueira. Rafael Fonteles. 5. Rafael, 4. Robert Rios. 6. Eu acho que eu anotei errado. O Ciro é 5? Isso. Ah, sim. E o Rafael 4, né? Eu acho que tá cortando o áudio. Mas vamos fazer devagarzinho aqui. Rafael Fonteles, 4, né? Isso, mesma nota do governador. Certo. Robert Rios. Robert Rios, nosso vice-prefeito. Nosso vice-prefeito, eu não tinha muito contato com ele, muito conhecimento com ele. Eu preciso fazer uma análise mais detalhada sobre a pessoa dele. Tenho visto também os esforços dele diariamente para segurar ali as finanças da Prefeitura de Teresina. Mas eu vou dar um 7 para ele. Uma nota azul na média. 7. Silvio Mendes. Olha, o Silvio... eu vou dar um 7 para o Silvio. 7, né? Analisando a pessoa dele fora de partido, tá? Gestor público. Sim, sim. Doutor Pessoa. Do Pessoa, eu dou um 9 para ele. 9, né? Temístocles Filho. Olha, é uma análise complicada, porque eu não acompanho, sabe? Mas eu daria um 5 também. Jeová Alencar. 6. Ismael. 8. Tanandra. 7. 7. Pronto. Só isso. Não precisa se comprometer com outros nomes, não. Jess, eu agradeço muito sua participação aqui na nossa entrevista. Entrevista muito esclarecedora. Podemos fazer novamente outras. E lembrando que essas perguntas foram baseadas em questionamentos enviados pelos seguidores. E Sim. eu agradeço muito que você tenha participado. Acho que só o fato de aceitar uma entrevista no Piauiense já demonstra coragem. Não é para acredito todo que mundo. E acredito que esclareceu muitas coisas para os nossos seguidores. E mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Petros. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui, pelos comentários, aí, pelo apoio, pelo incentivo, pelas críticas, os haters. Os haters, eu quero dizer que vocês são super necessários. Vocês aumentam o nosso engajamento, viu? Precisamos de vocês. Petros, obrigada, querido. Deus continue te abençoando, te dando força e coragem para enfrentar esses desafios aí da política piauiense. Obrigada às meninas das Libras, vocês foram sensacionais. Obrigado, Deus abençoe, obrigado pela colaboração, tá bom, meninas? Vou deixar a live salva aqui, gente. Ainda tem muito comentário para rolar. Petros, obrigada, viu? Obrigada. E só um aviso. Segunda-feira, às 20 horas, eu vou ter uma live com o Francisco de Jesus. Ele é o promotor responsável pelo caso dos CPFs premiados, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara de Vereadores. Então já deixo o convite para vocês assistirem, porque eu sou o denunciante desse caso, eu denunciei, eu abri a representação do Ministério Público e ele é o investigador, e aí nós vamos conversar, que ele vai falar como é que estão os andamentos dessas investigações. E é isso. É isso aí. Muito obrigado a todos. Boa noite, gente. Obrigada. E tenham uma boa noite. Tchau. Boa noite.